Yeah, common sense says don't step where I'm at. I'm a problem you can solve, yeah, that's facts. Thought you had it locked, but I'm taking it back. Now you watching me climb while you stuck in the cracks. Yeah, this ain't luck, it's the grind and the discipline. Talking numbers, but you move. Sejam bem-vindos a mais um Meio Maromba Cast. Eu, Augusto, e o Carlos, mais uma vez. Estamos juntos com nós. Uma convidada muito legal, tá? Veio contar como que ela parou de fugir dos cachorros e começou a correr pra valer, tá? De uma forma bem legal. Fala pessoal, aqui é o Carlos Alex novamente, vamos iniciar aí, é o 19º episódio, Augusto? É isso aí, ó, quem diria, né? Mas antes quero agradecer aos nossos apoiadores, Diego, muito obrigado aí pelo apoio nos suplementos, Giga Suplementos lá de Erval, temos aí Perfarma da Julie, obrigado, inclusive depois a gente vai estar passando um sorteio aí de um multivitamínico, tá? A gente explica melhor no decorrer do programa. Deguste Deliver, que é responsável pelas marmitas fitness aí dos atletas do Augusto, né? Também temos o Mercato. Muito obrigado, Felipe, aí pelo apoio, o Mercato sobre nova direção. E é isso, depois eu dou continuidade com os outros apoiadores. Vamos dar início a esse 19º episódio do podcast Meio Maromba. Hoje temos aí a presença ilustre de uma amiga pessoal minha, que nem o William Oliveira, mas hoje é a vez dela, Karine Simadon. Quem diria? Muito obrigado. Da faculdade para a vida aí, da do faculdade mundo para a do vida. trabalho. Para quem não sabe, nós estudamos juntos, cursamos educação física juntos e ela tá aqui, ó. Quem diria essa baita profissional? Karine, se apresenta aí para o público. Claro que 70% já te conhece, mas apresenta aí para quem não te conhece. Então, obrigada pelo convite, né, do Augusto e do Carlos. Estamos aqui, então, para compartilhar um pouquinho da minha experiência, né, desde de que eu entrei no mundo, na carreira de personal até hoje. Então, eu sou a Karine Simadon, eu estou formada desde 2017 e eu comecei ingressando, né, na escola, né, foi o meu primeiro contato, foi dando aula na escola, na educação física. E a partir daí, dando também treinamentos funcionais em academias, né? Depois que eu me formei na parte de bacharelado. Então, desde então, trabalhei com hidroginástica, trabalhei com muitas coisas, né? Como todo profissional, acho, da educação física já trabalhou até se encontrar, né? Com certeza. E hoje eu posso dizer que eu me encontrei, né? Até aqui eu me encontrei. Então, depois eu cheguei a morar em Capinzal, dando aula nas escolas lá. E aí eu retornei para cá, ingressando na academia, comecei no SESI. E fiquei anos ali no SESI, trabalhando na academia e eventos. E aí após, também em paralelo, eu dava aula de personal, até criar o meu público e me sentir segura para trabalhar sozinha, né? Então tomei coragem e encarei, né? E desde então, desde lá, eu sempre soube que eu gostava muito da área, sempre me identifiquei em cuidar das pessoas, em trabalhar com elas, inclusive com as dores dela, né? Eu tenho essa parte meio motivacional dentro de mim, então eu gosto de lidar muito e não só no resultado, né? Mas, enfim, tudo que o esporte, o exercício proporciona. Então, tenho uma proximidade, inclusive, muito grande com os alunos, né? E com as pessoas que eu me relaciono na área também. E aí, depois de seguir carreira solo no personal, né, virei atleta, né, comecei a correr, né, eu já fui atleta de tênis de mesa, então eu joguei 8 anos, Faz tempo eu treinava, isso, né, cara? Faz muito tempo. Eu competia, eu comecei em uma simples oliejo de escola e eu competia, ia para estadual, já fui para a Copa Brasil, né? Então, assim, já era de um esporte um pouco diferenciado, né? Mas sempre habitou em mim, assim, essa parte de competição, sabe? Eu sempre fui bem de novos desafios, de encarar novos desafios, né? Espírito de competitividade. Espírito de competitividade. Então, assim, ó, o raso, pra mim, às vezes me empaca, eu tenho que buscar algo novo, né? E nesse de buscar algo novo e novos desafios, eu me encontrei no mundo da corrida. E na época da pandemia, em 2020, né? Eu me inscrevi numa primeira prova
que foi na Tiroler de Três Itilhas, que foi um trail run, que é uma, para quem não sabe, é uma prova de trilha, né? Que é estradão, trilha, enfim, é um terreno variado, né? E eu trabalhava numa academia, que era na Personal Fitness, que era de treinamento funcional, e eu via eles vivendo isso, sabe? Então, isso me instigava, mas eu pensava, meu Deus, 15 quilômetros, né? 20, um aluno de 60 e poucos anos fazendo 20 quilômetros, fazendo uma meia maratona, né? Maratona. E eu pedalava nessa época, porque eu pedalava também, eu pedalo, tá? É uma das coisas que eu faço também. Você fez muita coisa, cara, meu Deus. Fiz muita coisa até hoje, mas assim, foi aonde deu o start. Então, por isso que eu digo, estar no meio de pessoas, né, do esporte, ou onde a gente está vinculado, vai puxar, né? Então, né, para nossa vida, enfim. E aí eu comecei, e eu via que todo mundo tava fazendo, e começou a me instigar, né? Só que eu só tinha feito 5 quilômetros, né, até então. E essa prova, que foi a primeira que eles fizeram em Três Itilhas, a primeira edição eu não participei, porque era só convidados, né? E a segunda edição eles já abriram para novas pessoas. Então, ali já podia fazer, era 17 quilômetros o percurso, aí depois era acima de 20 e 42, né? E eu nunca tinha feito mais que 5. E eu me inscrevi para 10, falei, não. Desculpa, eu me inscrevi para 17 quilômetros, eu falei, não, nem que eu caminhe, eu vou fazer. E aí eu comecei a treinar, mas eu comecei a treinar por conta. Sim, pegando dicas, porque eu sou personal, eu era professora, mas a corrida, ela é muito específica. Não significa que eu sou personal, que eu vou dar e vou ter qualidade, não. Exatamente. Porque é um estudo específico, é um estudo paralelo, né? Então eu só fui pegando dicas e eu consegui, né? O meu primeiro treino de 10 km na esteira no meio-dia, que era o tempo que eu tinha, foi o sonho do dia, né? Então, assim, foi indo de pouco em pouco. Mas eu fiz essa prova, eu fui muito bem, eu consegui resultado no geral, e aí me instigou. Nossa, eu fui benzaça, assim, ó, e me deixou com energia. Eu tava lá no meio de pessoas que vibravam, que eram felizes, e aquilo me instigou. Dopamina 100%. Dopamina 100%, né? E foi uma sensação boa e eu gostei daquilo, né? E aí eu comecei a investir. Aí naquele momento, então, eu acabei pegando uma assessoria de corrida, né? Porque eu queria fazer outras provas, né? Aí eu destinei outras metas, meia maratona primeira, né? Que foi em Florianópolis. E aí nesse tempo, eu peguei assessoria, porque eu não tinha experiência com a corrida, né? E aí foi indo, até que eu comecei a me especializar e tal, e nesse processo eu fui tendo novos desafios, né? Enfim, e estou aí hoje como atleta, né? Eu sou personal, sou professora de corrida e atendo no digital, né? No online, tanto fortalecimento para performance e planilhas de corrida, né? Individualizadas. Então era bem isso que eu ia te perguntar, Karine, assim, ó, ali mais ou menos quanto tempo você levou quando você saiu da faculdade para você fez as outras funções, outras modalidades, né, até você se encontrar. Mais ou menos quanto tempo depois demorou para você se encontrar, dizer, não, eu vou contratar uma assessoria de corrida, eu gostei, eu acho que é isso que eu quero entrar, vou com tudo. Quando deu o start, assim, quanto tempo mais ou menos? Depois de 3 anos formada, eu comecei a correr, né? Que foi na época da pandemia. Que foi uma época em que todo mundo tava, né? Em casa, não podia sair. Então, querendo ou não, a corrida ela foi uma terapia, né? Era uma fuga, né? Assim como outras pessoas tiveram outras fugas de outros esportes, da academia, enfim, né? Então, mas foi depois da pandemia, então, agora vai fazer 2020, 25, né? Comecei a correr em 2020 e um ano, assim, que eu comecei a pegar assessoria, né? Depois da primeira prova que eu vi que sozinha eu não conseguiria, né? Então eu tive que ser realista, né? Sozinha ia ser um equívoco, né? Eu estar
chutando ou pedindo, porque a gente, dicas elas vão servir até certo ponto. Depois você precisa de algo exato, porque eu tenho uma individualidade, né? Eu sou uma pessoa com uma genética diferente, né? Com metas diferentes, né? Do Carlos, do Augusto, então tem que ser um treinamento individualizado. Né? Às vezes você vai estar com uma meta de fazer um 5, bem feito, rápido, mas eu quero fazer uma meia maratona. Então, eu fui de encontro com a realidade, mas logo depois da primeira prova, eu já fui em busca de uma assessoria. Perfeito, Karine. Antes era triatleta. Antes fazia de tudo, né? Fazia de tudo. Augustinho, tá impactado com a corrida da Karine aí? Fala um pouco pra nós aí. Não consegui correr direito, muito pesado sempre. A desculpa dos que não correm, eu sou pesado. Gente, eu também sou pesada. Eu até tentava uma vez, mas aí não... Nem o cardio? Ou é só caminhar na esteira? Não, só caminho. Ah, Fazer natação, Legal. mas não correr não... E como é que foi a vida atleta? Como é que foi o início, assim, essa mudança? Foi o gostar do esporte ou foi, talvez... preciso ser referência, então preciso viver isso para... A transição para profissional, Não, sim. de atleta, sim? Então, quando eu comecei com uma meta de que eu fui muito pro lado da estética, né? Então, a maioria das pessoas que começa a correr, uma porcentagem, começa por estética, né? Eu quero emagrecer. Então, assim, eu fazia musculação, né? Só que aquilo, pra mim, eu tava de saco cheio, assim. Porque eu sempre gostei de uma parte mais de funcional, assim, né? Que trabalha a força, mas tentei migrar para esse lado mais da musculação, hipertrofia, mas aquilo pra mim não mexia, sabe, comigo. E aí o esporte já me desafiava mais e... Talvez por ser um esporte coletivo. Por estar no meio de mais pessoas, por ser dinâmico, né? A musculação é uma coisa meio engessada, infelizmente. Isso. Não tem que dizer que Você não. tem que gostar, igual, né? Musculação e esporte. Tem que puxar, tem que gostar, né? Tem que ser... E o esporte, pra mim, é dinâmico. E eu sou uma pessoa mais dinâmica. Então, por isso que eu acho que me encontrei. Mas, no começo, eu comecei por estética. E depois eu fui gostando. E como eu sou uma pessoa que gosta de desafios, eu fui me desafiando e eu fui ganhando algumas coisas. Eu fui ganhando provas, eu fui vendo que eu podia, que eu tinha capacidade. E isso foi me dando impulso, né? Me impulsionando para mais. Então, eu conseguia, dentro dali também, trabalhar muito os meus problemas. Porque a corrida, ela me ajuda a definir a minha vida. Eu digo hoje que, em muitas situações, eu decidi rumo da minha vida, porque ela faz você pensar. Ela não tem como você fugir dos teus pensamentos. E outra que você tá focada, né, Karine? Né? Lembra como Isso. que você era? Me levou pro foco demais. Na verdade, acho que o foco, até a musculação, acho que foi a fuga do Augusto também, acho que de todos, né? No episódio que o Matheus falou, a atividade em si, o esporte, ele é uma fuga para fazer com que você mude os seus hábitos. Então foi isso que mudou, né, Karine? Mudou muito. Conta um pouquinho aí. Então, antigamente, hoje eu mudei muito do que eu era antigamente, né? Desde a época da faculdade. Eu fui a pessoa que eu saía, que eu ia em festa, né? Eu era a pessoa que eu também já fui de beber, tá? E hoje eu digo que o esporte, a atividade física, né? Como eu tô nesse mundo, hoje eu aprendi muita coisa, eu já tenho uma maturidade. Eu me considero uma pessoa muito mais madura também, né? Claro, porque a gente vai evoluindo, mas eu vejo que o esporte, a musculação, o exercício, ele me levou a ter foco. E a corrida, ela me impulsionou a ter foco. Por quê? Eu coloquei metas, né? Então, assim, quando eu tenho uma prova ou uma meta para alcançar, eu consigo me regrar muito mais. E isso me levou a me regrar na alimentação, né? A questão do álcool, da bebida, hoje não é importante para mim. E eu aprendi isso. Então, e vejo o quanto interfere, né? Porque quando a gente tá no esporte, a gente precisa ter alguns focos. Senão você não sai do lugar, né?
Então, assim, eu não sou uma atleta de alto rendimento, né? Não vivo disso, mas eu quero minhas metas, eu quero alcançar minhas metas, eu quero ser melhor para mim mesmo, né? E isso leva para minha vida também, né? Não só lá nos meus resultados, mas impacta na vida. Tem que ter o lifestyle, né? Você Né? tem que viver aquilo lá, né? Por mais que Isso. tu for, não vá buscar um título lá gigantesco, mas tem que saber que é a tua vida, né? É a tua vida. Tem que ter um equilíbrio, E né? você acaba que começa a fazer muito mais sentido, né? Isso. Então, assim, é o equilíbrio, né? Que uma coisa puxa a outra, né? Isso. Uma Desde coisa quem puxa começa tudo. assim a treinar, a se cuidar. Às vezes começa a treinar e tu pensa, sabe que eu vou sair, vou beber hoje, vou Vale a comer isso, pena, né? né? É tão difícil, né? Então você acaba abrindo mão de algumas coisas, umas escolhas, você começa a fazer escolhas melhores, acredito, né? Eu digo assim, ó, que a corrida, ela é às vezes, até comento com quem é ali, né, da área e tal, muitas vezes é solitude, assim, porque os treinos que a gente se submete a fazer, por exemplo, ou dependendo do objetivo, você tem que abrir mão de muita coisa. E não é fácil você estar numa roda de pessoas e você dizer, eu não quero beber, eu não quero comer isso, porque, semana que vem eu tenho uma prova, mês que vem eu tenho uma prova, então, assim, sempre vai ter uma metinha, mas, assim, não é fácil todo mundo te entender, por isso que é bom você estar cercado também, né, nesse contexto que foge um pouco, mas querendo ou não puxa, de pessoas que Tem o mesmo fazem, estilo, que né? tem o mesmo estilo de vida que você, ou que, né, porque acaba que puxa. Então, assim, você começa a fazer atividade física, você vai se puxar na alimentação, você vai querer se cuidar, porque você não tá fazendo esforço à toa, É né? o ambiente, né? Tu O quer dar um ambiente. passo a mais, você sabe que para você performar melhor, você tem que ter um cuidado, você tem que ter um controle, né? Então, E aí, não adianta, é o E ambiente. você tem que abdicar de algumas coisas, né? Pra ter. Se você quer resultado, uma coisa é você querer São um estilo de vida. Eu quero porque tem. são, Quem só quer correr, são né? degraus, né? Você até aqui, agora eu vou Isso. correr por correr, beleza? Tá aqui. Tá Eu tranquilo. preciso correr mais, então eu vou ter que dar um passinho para frente, então eu preciso parar de fumar, né? Então, melhorei. Agora eu quero participar de uma competição, então preciso baixar o peso, preciso mais articulações, então eu preciso dar um passo a mais. Então, cada passo que você dá é uma coisa que você deixa para trás. E assim acho que é todo esporte, né? Sacrifícios, né? É disciplina, porque quando você vai correr, por exemplo, você vai treinar, você tem os dias, as metas, né? Você tem um planejamento e você tem que dormir cedo, acordar cedo, né? Para ter aquele descanso. Você tem que. Não dá para ir num lugar às vezes, porque no outro dia você vai acordar, você tem que treinar. Então você tem que abrir mão e às vezes isso vai te levar a muitas vezes estar nessa solitude, né? Mas nós temos os paralelos em quem quer competir, quem não quer, e a corrida hoje ela agrega todo mundo, né? Não tem idade, não tem, você pode começar tarde, ela é para todo mundo, né? Quem tá Qualquer grupo começando, ali. qualquer grupo, né? Não tem e não tem um momento perfeito, a melhor roupa, não, é o básico, sabe? Porque ela trabalha muitas coisas, desde quem quer competir, quem quer só ir correr, porque hoje ela entra na Precisa ter um ar na cabeça, né? Vou correr, né? e ela faz você se envolver com as pessoas. Então, hoje a gente tá necessitando desse convívio para a saúde mental, né? Então, ela envolve, ela socializa, além depois da corrida, você tem uma confraternização, você conhece pessoas, sabe? Ainda mais nessa sociedade carente, né, Karine? A gente tá cada vez mais na rede social, né? Uhum. Então a gente se compara muito, né? E a gente sai disso e vai pra realidade, sabe? Agora que você falou das redes sociais, que a gente tá bastante no Instagram, né? Hoje o digital, ele tá em alta, né? Então já pega esse feeling, Karine, e conta pro público como que você mudou também essa tua visão de você se expor. Porque lembra como que você era na faculdade? Cara, pessoal, pra qual câmera que eu olho, Vini? Pra aquela, pessoal, aí ó, pra quem conhece a Karine, quem estudou com a Karine, o pessoal que vai assistir o episódio, o Renan, aí quem mais? O Xande, aí lembra da Samile? Abraço, Samile, tô com saudade. Não, enfim, onde que eu quero chegar? A Karine, ela tinha vergonha de apresentar trabalho, ela tinha vergonha de falar em público, e hoje ela tá dominando o vocabulário. Conta aí um pouco. Olha só esse Carlos, né? Sim, eu tinha muito medo, eu sempre tive muita coragem, tá? Eu digo que eu sou uma pessoa corajosa, mas na hora de falar lá na frente, eu travava, sabe? Eu sabia tudo, mas chegava lá na hora porque eu tinha medo do julgamento.
né? Hoje eu vejo que era isso. Eu tinha medo do que as pessoas iam falar e das opiniões. E hoje eu não tenho mais esse medo, né? Claro, eu fui trabalhando, né? Eu fui treinando, né? Eu fui colocando a cara em jogo, né? Porque eu senti ali, depois da pandemia também, que foi tudo depois da pandemia, a gente se obrigou a fazer aulas online, adaptar, treinos, né? né? Então eu também trabalhava no SESI e a gente se obrigou a, a fazer e passar treinos online, porque o nosso público estava em casa. E isso eu fui tomando gosto e fui vendo essa necessidade das pessoas, né? Então, mas assim, foi tudo treino. E a partir do momento que eu parei de pensar nos outros, eu consegui fluir, né? Então, assim, porque a gente se julga, né, também. A gente é mais do que os outros mesmo, mas às vezes a gente, comentando aqui com o Augusto antes, né, até, a gente faz as coisas e a gente pensa nos nossos colegas profissionais, mas quem precisa de nós é os nossos alunos, né? É as pessoas que precisam do nosso trabalho. Então, eu fui com cara e coragem e azar o julgamento, sabe, do meu jeito, eu sempre prezei pelo jeito que eu sou mesmo. Então, assim, né? E até então, hoje, eu não tenho esse medo de falar, né? Mas assim, não foi algo que foi do dia pra noite, né? Eu fui treinando, eu fui me capacitando também, né? Que é uma das coisas importantes. Então, que me deu segurança para poder falar mais, né? A gente é falho, a gente erra, né? Tem coisas que talvez eu vou falar hoje, né? Ou falo no meu Instagram, que daqui a pouco eu vou mudar de ideia, né? Mas não é feio mudar de opinião, É né? isso, a gente tem transformação. O ser E é o humano momento que a gente tá, né? É o processo que a gente tá, a experiência que eu tô hoje. Então, eu vou passar o que eu sei hoje, o que eu tô aprendendo hoje, né? E acho que é isso. A gente vai transformando e vendo as necessidades e as pessoas precisam da gente. E tem pessoas que vão se identificar com você do jeito que você é, né? Ou com o Carlos, ou com o Augusto. Então, eu acho que a gente tem que ser a gente, né? Não tem, porque uma hora a gente mostra, né, de verdade o que é. Mas eu acho que é isso. Falando nessa. Vira aí, Augustinho Carreira. Pessoal, só pra quem não tá entendendo, nós estamos gravando uma pequena live aqui. Uma livezinha geralmente no meio do episódio. Ah, Pulso essa eu não pesado. tava preparada. Ver como é que tá meu cabelo Bom, aqui. Amiga, Mas assim, ó, deixa eu só terminar então aqui. conclua, Augusto. Na questão do. Isso serve para quem está iniciando aí o curso de educação física, que está entrando no digital, que é o que a gente estava falando antes, né? Que é não se importar com as opiniões dos colegas profissionais, sabe? Porque a gente vê hoje, eu acho que tem uma referência que a gente já sabe, que começou isso há muito tempo, que a gente vê, que é uma pessoa que ele fala muito técnico. É Sim. muito, muito técnico. E, cara, quem quer trabalhar no digital tem que ser totalmente oposto a isso. Porque o público não quer Básico. isso. É o simples. Então, para você que está iniciando no digital aí, né, que busca trabalhar com consultoria, né, não se preocupem com o que nós vamos dizer, vamos pensar. É o teu cliente. É o que ele vai... Né, é ele que vai comprar o teu projeto, teu produto ali, então. Então, não é o cara que tá na academia, o professor na academia lá, que vai julgar se tá bom, se não tá, se tá técnico, se tá com informação precisa, se não tá. Faz o teu trabalho simples e é isso aí. É o teu cliente que vai pagar as tuas contas. É verdade. Isso aí mesmo. E se reclamar ou falar alguma coisa, mande a merda. Bom, tá resolvido. Não, Amiga, assim, ó. Como que eu faço pra mim querer começar a correr? Por exemplo, pra quem não sabe, a Karine me conhece já, mas o público... O Carlinhos sempre teve problemas com corrida, né? O máximo que eu fazia era que nem o Augusto fazer um cardiozinho na esteira. Corria dos cachorros quando era pequeno, jogava bola? Corria, né? Jogando bola, né? Mas eu acho que jogar bola é um movimento de corrida diferente, né? É um pouco Acho diferente, que- mas já ajuda na questão cardiorrespiratória, né? Então, assim, ó, Mas calma, deixa eu concluir, amiga. vamos lá. Calma. Vamos lá. A pergunta é assim. Eu, Carlos, vou chegar pra você, Karine, eu quero uma consultoria tua agora. Eu quero começar a correr. Qual que é o primeiro passo? Quais que são as perguntas? O que você faz? Qual que é o protocolo? Então, vamos lá. Através, então, da minha assessoria, KS Force Run, agora, né? Estou com uma assessoria. Então, em primeiro momento, quando você me procura, né? O aluno me procura, eu vou procurar saber do seu histórico, né? E eu faço uma avaliação,
online, com um questionário de perguntas, uma anamnese, né, de aptidão física também. E dependendo se você é um iniciante ou não, então, como você é iniciante, eu faço um teste, né, para ver a questão cardiorrespiratória. Através desse teste, eu vou determinar o teu treino, né? Mas, geralmente, de forma bem individual. Então, primeiramente, eu vou ter que analisar esse teu histórico. E geralmente, se você é uma pessoa que não corre, você vai ter treinos variados entre corrida e caminhada. Tudo começa por aí, né? Igual uma criança, né? Meu Aí você Deus. caminhar, ela vai gatinhar. Entendi. Então, É que nem nós fazendo natação, lembra? Adaptação ao meio líquido. Lembra? Por que você deu risada, né? nem O Carlinhos não entrava na piscina. Então, né? Mas assim, a gente primeiro é feita essa avaliação, né? Entendendo se você já corre ou não corre. É feito um teste e através desse teste eu vou determinar o quanto você vai correr, o quanto você vai caminhar. Então a gente vai começar por tempo, né? E depois a gente vai começar por quilômetros, por metros, por quilômetros, enfim, né? Então essa é a forma mais básica, né? Mas é uma avaliação individualizada, né? A gente precisa fazer algo específico para você, né? Tá, e assim, Karine, por exemplo, aqui da região o pessoal já te conhece, né? O pessoal sabe quem você é, como que é que você conduz o trabalho. Mas assim, tem pessoas de fora que pedem a sua consultoria, como que é isso? Conta um pouco para nós, dos outros estados, outras cidades, sei lá, talvez você possa ter já atletas aí, ou alunos internacionais. Conta um pouquinho sobre isso. Então, quando eu comecei no formato online eu já atendi algumas pessoas, mas público, né, pouco assim, né, porque eu ainda não tinha assessoria. Aí eu acabei me juntando com outra assessoria, né, até então eu estava com a Mais Ative, e aí depois que eu acabei tomando rumo solo, né, há pouco tempo. Mas eu já tive alunos, tenho alunos de fora, a maioria dos meus alunos é no formato online, que é o meu objetivo da minha assessoria, é o digital, tá? Então, eu não tenho presencial nela semanal, eu tenho alguns encontros finais de semana, que é a cada 15 dias, né? Para ter essa conexão com os alunos, né? Porque Você junta os seus alunos? eu junto quem é da região, né? Ou próximo daqui. Então, a gente junta, faz um evento diferenciado, faz um treino, né? Então, é o que eu já fiz em alguns momentos. Então, quem pode, vem, pra gente manter essa conexão, até porque a gente vai acabar indo em prova juntos, e é importante essa conexão, tirar dúvidas, né? Enfim, poder proporcionar para eles outras experiências presenciais. Um suporte maior também. Um suporte maior, né? Mas o meu foco é online, eu já atendi alunas de Dubai, já. Que chique. Mas eu atendo mais da região. Achei que era o Santuches. Não, não é. Mas Campos Novos, Joaçaba, né? Tem alguns de Florianópolis. Então, aqui, bastante da região. Enfim. E a maioria é da região e de Joaçaba, né? Amiga, Augusto, quer fazer uma pergunta? Pode fazer. Como é que é? Não, pode deixar. Posso? Pode. Não é que só tinha para concluir, mas Não, pode. sim. E lesões? Já conviveu com lesões? Não, Sim. eu não, nunca tive. Depois que eu comecei a ter uma assessoria, né? Até então, quando eu não tomei o rumo sozinha, né? Que aí eu fui me aprimorando, fui fazendo cursos específicos até fazer os meus treinamentos. Porque hoje eu sou maratonista, né? Então eu já fiz 3 maratonas. Eu fiz a maratona de Florianópolis, a maratona do Rio de Janeiro, fiz a maratona de Buenos Aires. Fiz um desafio super grande, não sei se algumas pessoas acompanharam, que foi a Volta à Ilha, que foi em Florianópolis, 140 quilômetros, que dá a volta na ilha em dupla. Então, eu fiz com o Felipe, nós dividimos aí os percursos, então é o dia inteiro de prova revezando, né? Então, eu fiz um treinamento bem específico para essa prova também. E fiz já ela em equipe, então essa prova é uma prova que é em equipe, é 8 ou 12 pessoas. Então a gente divide, eu já fiz 2 vezes em equipe. E aí dessa vez eu tomei um rumo diferente e me desafiei aí a fazer ela em dupla, né? Que foi bem puxada, mas deu certo. Então, devido aos meus planejamentos, periodização, sempre certinho ou mais próximo do certo possível, eu nunca me lesionei, eu nunca me machuquei na corrida. E hoje eu vejo que, né, tem muitas pessoas, inclusive
no mundo da corrida se lesionando porque há um equívoco, né? Ou porque pegam planilhas prontas, né? Não tem fortalecimento, né? Porque um agrega o outro. Então acabam... começou 5 km, já quer 21, já quer uma maratona, não aceita o processo. E a gente precisa passar pelo processo, porque eu demorei uns 3 anos para fazer a minha primeira maratona, né? Então, a gente exige uma experiência ali na corrida, não é assim, né? Porque muitas pessoas se machucam, né? Quais por são isso. as principais, não, mas mais comuns lesões, assim? Ligamento? Geralmente no joelho, né? E no tornozelo, né? A canelite, geralmente, né? Que é uma leve lesão, né? Mas é uma das maiores que o pessoal começa e já sente, né? Porque aí depende muito do tênis também, né? O básico é o E aqueles já que dá, te mas... procuram, que nunca fizeram nenhuma atividade, tu indica fazer musculação, aliar, alguma coisa assim também? Não, porque a gente sabe que o cara começar a correr do nada assim é meio perigoso, né? Ou você acha que não? Assim, ó, primeiro tem que analisar todo o histórico dele, né? Não é algo que, não pode correr. Pode Por exemplo, ver um começar cara a com correr. sobrepeso, porque geralmente busca quem quer emagrecer, né? Sim, então, você não precisa estar pronto para começar a correr. Eu preciso estar no meu melhor performance, magro, né? Eu sou pesado. Eu comecei pesada. Só que, claro, eu tinha um histórico já de treinamento. Eu era já forte, né? Eu já tinha esse histórico de treinamentos. Mas você não precisa esperar o melhor momento. Porém, em paralelo, o ideal é sim você fazer o fortalecimento agregado à corrida, né? Que inclusive eu também faço a consultoria, né, de fortalecimento para corredores, para atletas. Por isso, Karine, desculpa te cortar, por isso que você falou no início ali que todo protocolo é individual, todo treino é individual, cada pessoa é individualizado para não acontecer essa lesão, né? Porque cada pessoa tem uma meta. Então, às vezes, ela vai pegar uma planilha pronta lá e... iniciante. A planilha pronta, ela tá pronta. Mas o profissional que vai trabalhar de forma individual, ele vai analisar todo o teu contexto. O que o Carlos faz durante a semana? Que horário que dá para incluir? Não é a corrida incluída. É como que dá para incluir na tua rotina que você não se frustre, né? Que você dê conta daquilo dentro, eu quero uma meia maratona. Tudo bem, é um foco grande. Mas assim, aonde a gente pode encaixar? Como? Para isso eu preciso de individualidade. Eu te entender, eu ver aonde dá para, né, encaixar que dê para atingir teu objetivo e dentro disso, sim, colocar o fortalecimento junto, né, Augusto, porque a gente tem muito impacto na corrida. Então, ainda mais se a pessoa estiver começando sobrepeso, ela não vai correr muito no começo, né? Ela vai alternar. Só que impacto, né? Caminhada e corrida vai ser impacto, né? Não tem como não. A corrida, ela é. Então, assim, se você não tiver força muscular, as articulações, elas vão sobrecarregar. E é aí que vem as lesões, né? Então, por isso que em paralelo, não precisa fazer todo dia. 2 vezes na semana já é o suficiente, né? Para você equilibrar. Porque daqui a pouco você vai estar com muita quilometragem, né? Igual um carro, né? Muita quilometragem e não tem manutenção. E aí, vai quebrar, né? Então, a gente precisa estar atento e ter os dois alinhados. E ter uma prescrição individualizada, igual em qualquer outra modalidade, né? Na musculação. Porque o que é válido para um, não é para outro, né? Então... cada um com a sua individualidade biológica, né? Amiga, assim, o que precisa para correr? Roupas, look. Não look caro, por favor. Não precisa de muita coisa. Gente... só Labela Máfia. Só Labela... Não, Labela Máfia é da parte da musculação. Não vai encaixar, Carlos. Não encaixa? Não. Diga, não viaja. Não vai ser confortável. Gente, não precisa de muita coisa para correr, tá? Depois que a gente tá ali na corrida, a gente quer muita coisa. Mas assim, primeiramente, tá? Para começar a correr, não se compare. É a primeira coisa. Tanto profissional, né? Que a gente acaba fazendo, mas assim, pro esporte. Eu sempre digo, eu era a pessoa que quando eu comecei, eu me comparava a pessoas que já estavam 8 anos. E não sobre estética. Sobre pace, que a gente chama, que é o ritmo. Nossa, quando que eu vou correr nesse ritmo rápido assim? Nossa, mas eu não evoluo. Tipo, meses. A pessoa tá lá 8 anos. 8 anos e eu, olhando as blogueiras e tal. Só que assim, hoje eu passei 4, 5 anos quase.
E hoje eu vejo a minha evolução de lá para agora, é o processo. Então, a primeira coisa é, pare de se comparar, porque você vai se frustrar, você vai parar em 2 meses. E aí você vai cobrar muito mais do que você tem para entregar. Porque você é um processo, né? E um vai fazer mais rápido, o outro vai, talvez... você tem uma rotina diferente da minha, então cada um é um. Então, a primeira coisa é você não se comparar, você aceitar a tua realidade, o teu processo, né? Vai ser muito mais fácil e as coisas vão vir. Outra, muitas pessoas se comparam também e querem relógio, né? Vocês podem ver, eu tenho um relógio, mas muito tempo depois, mas você só precisa de um Strava, um aplicativo no celular, né? Para controlar o tempo e a distância. E não precisa ficar com as melhores, não precisa ter as melhores tecnologias, né, para isso. Tênis, o que eu indicaria hoje? Nós temos muitos valores, né? Muitos são marcas, né? Como qualquer outro tipo de Muitas opções. material. Hoje eu indico muito Olímpicos, né, que é um valor acessível, e Fila, né? Eu acho que é um dos melhores tênis. Mizuno e ASICS também são bons, só que eu me acostumei com tênis mais leves. E aí, quando eu vou colocar um Mizuno, um ASICS, eles são fofos. Para amortecimento, para a pessoa que está começando, é muito bom, né? Ainda mais se a pessoa tem mais peso, enfim, ele tem um amortecimento muito bom. Mas vai de individualidade também, então você vai ter que testar e se conhecer. Sabe? Você quer começar a correr agora, hein? Se conhecer, né? Vai ter que Vai testar. lançar o desafio, o Vini vai Né? Isso aí, vamos lançar um desafio aí. Claro que Opa, sim, no final do aí programa. Quero acompanhar isso aí. E roupas confortáveis, né? Hoje a gente tem, até para homens, tem pessoas que têm preconceito, mas é o calção mais colado, que tem bolso, porque não assa, né? Para mulher também. Só por causa do térmico? Putz. Não é aquelas coisinhas coladas na bicicleta lá. Mas não aquele estilo aquele que... Aquela roupa do Power Ranger lá, sem manga. Eu ia falar, estilo aquilo do professor de spinning que você usa ou não? Não, Karine. Infelizmente, mas assim, ó, é só estando lá na realidade. É assim, ó, pessoas que correm muitas quilometragens, elas se obrigam porque você desidrata, você acaba suando e... Põe um short mais justo, um calção térmico. Como que fica a região pro homem sim, a mulher pessoa, também. né? Então, assim, às vezes tem a perna maior. Não dá aqueles calçãozinho soltinho, né? Vai bater as pernas. Pois então vai assar. Imagina. Tem que ser, não dá. Então, muita quilometragem não dá. Que loucura. Né? Mas assim, uma roupa que você se sinta confortável, que você sinta que não incomode, né? Então, assim, começar pelo básico. Porque dicas vai ter várias, né? De look e tal, mas o básico, bem feito, sempre não tem erro. E como é que é o teu pré-prova, pré-conta? Longão, né? Teu rango ali do pré... É um prato de macarrão, né? Tá perguntando se usa veneno. Gente, não, aqui é limpa, tá? É muito suor, raiva e dedicação mesmo. Mas assim, ó, o bom do esporte é que a gente pode comer. Não tem restrição assim, né? A gente se cuida, obviamente, me cuido muito, né, na semana principalmente, mas assim, você tem uma liberdade maior para comer, porque você treina bastante, você gasta bastante. Então, amanhã eu tenho um longão, tá? Amanhã eu tenho 32 quilômetros para fazer, porque eu tô em preparação da Maratona do Rio de novo, né? Que é mês que vem. Amanhã mesmo? Amanhã eu treino, né? Ah, bom. Não, sim, digo. Isso, mas amanhã é um longão. A gente chama de longão, que é tipo 32 quilômetros, né? Um longão. Puxa. Mas um longão para você pode ser um 10. Tá? Isso. Você vai pra Capinzal, eu tenho um pacote pra entregar. Gente, eu já fui, Nossa, já fui, ó, de Joaçaba a 13 Tilhas. Amanhã a gente vai fazer, inclusive a Cristine que veio aqui fazer o podcast, tá? Nutri. Cris, Amanhã estaremos abraço. lá, né, Cris? A gente vai vir de quase 13 Tilhas ali, Bicaré, até Joaçaba, pra fazer o nosso 32, porque ajuda, porque Joaçaba rodar 32 quilômetros, apesar de que eu não posso falar nada, porque eu já fiz 32, 34 na esteira, tá? Eu já fiz isso porque eu precisei. Karine, só fala a data de amanhã, que vai ser o longão, e a data do Rio de Janeiro da prova, porque daí o pessoal vai achar que é amanhã, o pessoal que vai assistir, porque é gravado, né? Sim. Então explica pra eles. Não, então, amanhã a gente tem um treino, que é no sábado, geralmente, né? Ou no domingo, que faz parte da planilha. Então, amanhã tem 32 quilômetros para fazer. E é a preparação para a Maratona do Rio, que vai acontecer no dia 21 de junho. Amanhã é dia... Amanhã é dia 23. Faltam Isso. 29 dias para E a prova é dia...
21 de junho. Perfeito. Tá, mas fala aí do Então, vamos lá, vamos sem enrolação, né? Então, assim, amanhã, como tem longão, geralmente demora umas 3 horas o treino da manhã. Então, na noite anterior, a gente pode comer um pratão de macarrão, pode comer uma macarronada, pode comer um docinho, né? Então, mais limpo aí, uma pizza não. pode comer uma pizza também. O que acontece? Vai muito de individualidade também, porque não dá para ser muito gorduroso, né? A Não comida falta- antes. Então, não assim, falta- o macarrão. É um macarrão com molho vermelho e um queijinho não tem problema, né? Para dar um gostinho um pouco melhor. Mas, assim, às vezes você vai usar muita gordura, um molho branco, não dá. No outro dia de manhã, vai mexer com o intestino, isso pode atrapalhar o teu treino. Então, pizza, depende do tipo de pizza. Pizza com borda de chocolate, com um monte de... Não, daí tem que ser um pouco mais limpa, assim, né? Não uma pizza boa, né? Mas, assim, sem exagero em proteína, tá? Porque o turbo é o carboidrato. Então, macarrão, massa, né? Enfim, pode Então- entrar também batata doce, batata branca, né? E de tarde também, a orientação, às vezes, né? Depende de cada nutricionista, também é aumentar o carbo. Comer coisas, tipo, massas também dá pra comer, ou sanduíche, ou bolinho de fubá, por exemplo, né? Um bolinho menos gorduroso, é como se fosse pão, né? Hoje tu segue alguma dieta específica pra isso ou não? Sim, eu tenho a orientação da Cristine, né, que é minha nutri, já faz um tempão que ela tá comigo, desde o ano passado, né. Antigamente ela foi, daí eu troquei nesse processo, já tive várias experiências e hoje eu voltei com ela, né, ela me acompanha, então, tanto de ciclo de tudo, de volta à ilha, de maratona, Ciclo? ela sempre... Não, ciclo de maratona, gente, não estamos em outro. Então, mas eu sempre tive esse acompanhamento. Eu sei o que fazer, né? Assim, não é algo tipo... É ali, eu tenho orientação. Hoje já consigo fazer substituições, já tenho uma noção, né? Até porque cada treino tem um tempo de treino, você tem que fazer o intratreino também, né? Então, o pré-treino de manhã também é torradas com geleia, permite banana, passa de amendoim um pouco. O Então, objetivo então é performance mesmo. performance, Não né? é de- Você não pode economizar energia. E como é que você assim, lida com essa questão de performance estética, assim, sem se perder e tal? Então, a gente trabalha em conjunto ali, eu e a Tine, para isso também. Eu não gosto de ficar livre demais, né? Porque eu gosto de visar a estética também, né? Então, assim, não tem uma liberação, assim, né? Eu tenho contabilizado o que é a quantidade no almoço, a quantidade na janta, em todo, né? Eu tenho algo para seguir. Então, dentro disso, eu não fujo muito, assim, eu sei as substituições, mas eu não fujo. Então, a gente alinha para, assim, utilizar não demasiadamente, né? O necessário para performance, né? Mas sem, tipo, exagerar. E hoje eu já conheço mais meu corpo, né? Eu já conheço que, tem pessoas que exageram demais. Aí porque é livre, amanhã tem um longão, vou comer até não querer mais massa. Já tive isso de, come o quanto você quiser, sem limitação. Hoje eu já vejo que eu não preciso de exagero. Sim. Não precisa de tanto, sabe? Então a gente vai se O conhecendo, legal né? no esporte é isso, né? Você se conhecer, né? Ver como é que teu corpo responde aí. E daí alinhado, né, com o fortalecimento, que eu também faço, né? Então hoje eu faço... Eu vejo, como tu falou, os carboidratos são os principais fontes de energia pra ti, né? Porque... É glicogênio, né? E você escolhe os carboidratos que você quer, livre assim ou não? Não usa mais grãos, nada refinado. Eu geralmente eu faço, né, na noite anterior do longo, assim, eu faço macarrão, sempre foi. Geralmente eu vou viajar, eu faço, a gente geralmente pega um Airbnb, porque eu gosto de fazer a minha rotina, né? Mas eu incluo pão na minha dieta, panquecas, mas o pão tem sempre, né? Pão aqui não é um problema. Deixa eu ver que tipos de alimentos mais. Pão, massas, frutas, né? Então, acho que o básico, assim, né? Bolo, às vezes, eu gosto do básico mesmo. Às vezes eu gosto do meu pão com ovo de tarde. E, Não é vida, sabe, não eu adianta, né? Não é vida. não fujo muito disso, sabe? Há anos que hoje eu faço a mesma coisa e dá certo. Não É tem... o básico, né? Às vezes, de noite, assim, eu coloco outro tipo de carboidrato, não sei, macarrão. É só no pré-longão, mas senão eu utilizo arroz, feijão na minha rotina, a batata branca, bastante, né? Beleza, né? Batata inglesa, né? Então, gosto muito, né? Mas é mais ou menos isso, assim, não... Um volume maior é nos pré-longão, mas na semana é meio que contabilizado, não...
exceto nos dias ali de treino. Daí tem o café da manhã um pouco diferente, se é próximo do horário de treino, se é longe, né? Então E muda os pouco. carbos gel, usa uma coisa intra-treino também, Utiliza, né? aham. Usa malto, uma coisa assim? Eu- Acho que deve ser o intratreino, né? eu utilizo bastante o Carbogel, que é um gelzinho, né? Que a cada 1 hora de treino é indicado 30 gramas, 30 a 60 gramas. Então, eu utilizo ali geralmente a cada 40 minutos de treino, quando eu tenho um treino bem longo. E eu utilizo também a palatinose, né? Que ela é um intratreino que ela perdura mais tempo de energia. Então, ela demora mais para gastar, né? Nutri, me corrija se eu estiver errada, tá? Mas o Carbogel, ele dá uma resposta mais rápida, é um carbo mais rápido. Então, 10, 15 minutos, né? A palatinose, então ele sobe, né, o índice glicêmico. A palatinose, ela dá aquela energia, aquele pico, mas ele mantém. Então, ele dura mais mais. longo. Então, você tem uma estratégia de você utilizar ele em determinado tempo ali, né? Eu tenho 3 horas de treino. Então, quando dá 1 hora e meia, eu já incluo ele. Em vez do Carbogel, eu não coloco ele. Eu coloco a palatinose. É tipo a cafeína nidra. Isso. Cafeína nidra, que ela Aham. tem uma quebra de gente mais lenta, né? Isso. Daí eu coloco o Liquidis também, que é um repositor de eletrólitos. Utilizo cápsula de sal, porque eu perco... A gente desidrata na corrida. Então, água, né? Tem que estar sempre mantendo a cada tanto tempo, 20 minutos. E quando você toma um Carbogel, também a água para diluir. Precisa ter. E essa questão do sal é muito doida, assim, porque eu comecei a sentir... Quando você perde sal, você começa a ter cansaço maior, né? Pode dar cãibra, muitas pessoas têm. Desidrata, né? Então, Desidrata. E assim, você sente o sal, sai. Se você lamber assim, tipo, passar e sentir, você vê que ele sai do corpo. Acontece muito isso depois de tanto tempo de prova. Teve os primeiros 30 quilômetros que eu fiz de treino para a primeira maratona. Aconteceu isso e me deu uma hipotermia depois. Eu tinha muito frio e tinha sol. Eu tinha muito frio. Então era um sinal, Então o corpo dá sinal. Você fica fraco, você às vezes não é que você tá e não tem resistência. Não, às vezes é essa falta de intratreino. E tem pessoas que não ingerem porque, eu vou engordar. Porque eu não sei o quê. Eu Vai não vou gastar gastar. tudo Você na vai hora. gastar. Isso, né? Bem orientado, você vai gastar e vai. Outra, você pode lesionar. Porque daqui a pouco te dá uma quebra ali, né? Você sente uma fadiga e insiste, aí é nessa hora que pode dar. Baixa pressão, pode dar uma hipoglicemia, pode... Isso aí. Vertigem, muita coisa. Então tem que ter nessa questão. Então eu utilizo a cápsula de sal também, que no meio do processo, os eletrólitos, eles têm o sal, que é o sódio ali, né? Mas às vezes não é o suficiente para mim. Então eu insiro E esse a aí cápsula de sal. esse aí, como é que é o nome disso aí? Você falou? Tem os eletrólitos também? Isso eu utilizo do Liquidis, eletrólitos, Ele é em né? gel também, não? Esse eu tenho um pouco no gel, mas esse que eu utilizo à parte, ele é em pó. Aí eu diluo na água. Entendi. Aí, tanto para intra como pós, ele pode ser adicionado, né? E na semana eu utilizo a creatina e betalanina. Isso são as coisas que eu utilizo de suplemento. Tinha esse preconceito com a creatina, tá? De até falar, porque eu era a pessoa que ficava com medo de ficar grande. Eu vou ficar pesada. E hoje eu quebrei essa barreira. Eu sou forte, me considero forte e vejo que a minha recuperação muscular é muito maior. Porque eu treino fortalecimento. E uma vez eu até questionei, e antigamente quando eu andava de bike, meu Deus, eu vou ter que treinar menos na academia, a musculação, porque eu ficava com muita dor. Assim, eu ficava com o músculo, né, dolorido, e aí me prejudicava para pedalar ou para correr. E eu ficava com essa quebra. A creatina vai piorar ainda mais, porque eu vou pesar, né? E ela só aumenta, né, o músculo, né? Mas assim, eu tenho a minha recuperação muscular hoje, eu treino força mesmo. Eu faço treino específico para corrida, né? Pliometria, potência, muito. E eu utilizo cargas também, os exercícios de carga. E eu não sinto aquela dor no outro dia. Às vezes eu vou estar mais pesada, mas eu vou alongar, né? A gente tem toda a preparação para a corrida. A gente alonga, aquece, exercício de mobilidade. E depois, esse peso, ele passa, né? Então, é muito mais mental das pessoas do que propriamente você tá pesado. Então, a creatina ajudou muito. E eu falei, não,
a primeira coisa que eu fiz, por isso tentem fazer. Eu falei, eu só vou falar mal da creatina quando eu tomar o pote inteiro disso aqui. Então, eu fiz e hoje eu vejo que assim, eu não posso deixar, porque me ajuda na recuperação. Força, eu sinto que eu tenho muito mais Não vai força. ser nem retida hoje em dia, não é assim, né? Ela só puxa mais água pra dentro da célula, então a célula fica mais irrigada. Só isso. Atinge direto no ATP, né? Augusto, mas antes de nós dar continuidade, eu quero agradecer nossos outros parceiros que eu não falei no início, né? Mude Sabor, Karine, você conhece a nossa parceira ali, né? Quando tudo estiver fechado, Isso, a ela Mude estará lá te esperando. 24 horas. 24 horas, Mude Sabor. 5 horas por dia. Obrigado, Sheila, né? Temos a Vida Saúde, você sumiu, não foi mais lá, né? Vida Saúde aí, a nossa casa, formando monstros. Obrigado, Ian, obrigado, Paulo. Também temos a Cozinha Nobre. Tem aí os salgados para mostrar ou não, Vini? Ou você já comeu? Cozinha Nobre, para quem está procurando aí doces e salgados para suas festividades, seus eventos. Cara, descobri que o Jardel tá assando até carne. Não é só doces e salgados, Augusto. Até Até picanha, cara. Vou mostrar aqui pro público, depois a Karine vai comer um pouquinho. Nossa, com direito a Ó, low lanchinho, carb, ó. low carb. Amanhã tem longão, tá liberado. Aí, ó, viu? Especialmente... Eu gosto assim, ó, gente. Assim, ó. É o Atos de serviço, tá? É assim, E ó. Fing Foods ainda, né? Ó. Bom, então eu acho que é isso. Nossos parceiros, eles são muito importantes nessa caminhada, tá, Karine? Então aí... Tá com um projeto novo agora, né? Que vai até dar um up nessa questão aí, né? Realmente, a gente tá iniciando umas conversas com... para nós dar mais atenção aos nossos Tá com um apoiadores. projeto novo para agosto, muito legal aqui. Opa. Eu espero que nossos parceiros nos... A Karine, acho que a gente vai convidar ela como convidada e acho que talvez na próxima ela pode... Depois de desligar aqui, a gente tem conta. Mas enfim, só pra gente não tomar muito tempo, muito obrigado, Vida Saúde, muito obrigado, Cozinha Nobre, muito obrigado, Giga. Não falei aqui também do Master Cookies, né? Master Cookies ali é da linha Fitline, que tem cookies, aveia, batata doce, polvilho, tudo de linha fitness pra sua mesa aí. Ó, desculpa que não tem. Tem solução pra tudo. Exato. Né? Isso aí. E também não falei da Oral Med. A Oral Med, obrigado, Valmor Dresch aí, clínica odontológica para quem busca um sorriso perfeito, igual o Carlinhos, aí que tá usando aparelho ortodôntico. Imagina o dia que eu tiver com as facetas, cara. Já sou irresistível assim. Assim, ó, o ego. Oral- O programa, tá? Oral Med é responsável, então quem aí tá Autoestima, gente, sextou. procurando aí um sorriso piano, e é isso Você aí. precisava mais, né, dessa né, autoestima, cara? né? Enfim, muito obrigado, né, que está nos apoiando. Eu acho que é importante isso. Vocês são responsáveis por estar essa continuidade no projeto. Enfim, é isso, Augusto. Vamos falar um pouquinho mais sobre os alongamentos, que eu acho que a gente fugiu dessa parte. O início lá, que você falou da mobilidade, alongamento, como que é essa... Como prepara para um treino e para uma... Não é só chegar e correr, Não, né? Então, na corrida... Na corrida, então, além de toda a planilha, prescrição individualizada, né? Todo treino é importante, a questão do alongamento e do aquecimento, né? Um alongamento mais dinâmico, né? Então, a gente direciona mais para isso, né? Não aqueles alongamento mais parado, né? Dinâmico mesmo, porque é o que a gente vai fazer lá na hora, né? A gente vai utilizar. E aí, para aquecer o corpo e estar preparada a máquina para correr. Por quê? Também é uma questão de lesão, né? Que as pessoas não alongam antes do treinamento, o professor passa o treino lá e o aluno foge dessa parte do alongamento. E chega na hora, principalmente agora que é inverno, né? O corpo não está aquecido e acaba lesionando porque dá impacto e o corpo não está preparado, né? Aí dá uma fratura, né? Por estresse, enfim. Então é importante, tem alguns alongamentos específicos para fazer na corrida. Então quem estiver contratando a KS Force Run, né? Vai ter todo esse suporte, né? De Depois você vai vender teu peixe, né? Você vai falar tudo isso. Então é importante ter um direcionamento sim e realizar. No período de provas, assim, muda tudo, né, na semana de provas, mas continua alongamento, aquecimento e geralmente numa prova a gente indica fazer um aquecimento até uma corridinha, até 1 quilômetro. Nossa, vou aquecer, vou correr da Bicaré e voltar. Uma corridinha. Não, é 1 quilômetro, né? Eu vou no Rançou e volto. Vamos lá na polícia rodoviária de Bicaré e voltar. Não, mas assim, ó, parece que compare a musculação quando você vai competir. Vocês não treinam antes?
Pra dar o Sim. up? Mas Um a up. gente até reduz, né, os treinos ali. o Porque fica pump. debitado, Não, mas fica- claro, é diferente, né? O pump, né? O pump. Mas assim, é só um aquecimento, assim, pra uma Não, caminhada. pré-palco sim, ali pra dar Porque pra encher, né? na hora cansa, mas depois rende. Porque o teu corpo demora na corrida. Quando você sai numa prova, você não tá ainda, né? E tem toda essa questão também da orientação numa prova. Quando tu sai, como largar numa prova, né? Quem for focar mesmo, assim, porque todo mundo sai a 1000. É igual quando começa e não tem uma planilha de treinamento. Eu quero correr meu 5 km no mais rápido. Daí todo dia vai e quer fazer o mais rápido possível. Aí se frustra. Eu já fui essa pessoa. Então eu sempre saía, queria fazer 5. E cada vez eu queria fazer em menos tempo. E nunca conseguia, porque você precisa de treinos variados, né? Treino leve, treino forte, treino moderado. Então é importante que ele... às vezes tem que baixar muito o ritmo. Né, que a gente chama de treino regenerativo, que tem o treino na semana, que muita gente fala, não dá pra ficar parado, então, né? Não. É um treino bem leve, que a gente se obriga a baixar, e a gente fica, não, mas eu não corro leve assim. Mas precisa, porque no outro treino forte, tu vai precisar de mais energia, né? Então, você tem toda essa parte na corrida, né? Por isso que é bom você ter um direcionamento, porque correr vai muito além de só sair correr, não, né? Não é para ser difícil, mas tem orientação, tem formas detalhes, sabe? ótimas, né? Ótimas, de você não se frustrar. Né? A gente quer... O meu objetivo hoje como professora é inserir os alunos no mundo da corrida, que eles sejam felizes fazendo aquilo, seja 5, seja 4, seja 10, uma maratona, uma meia, mas assim, que eles consigam. E hoje eu vejo meus alunos, cada um que me manda, sabe? Meu Deus, eu corri meu 1 km sem parar. Sabe, eu achava impossível essa meta aqui desse treino, quando eu vi o treino. E hoje é obrigada, sabe? E isso pra mim é muito. Eu não viso alta performance. Gratificante, né, cara? Eu digo assim, eu hoje tenho desafios pra mim. Eu quero correr uma ultra. Eu vou correr uma ultra esse ano. Tem uma ultra bem misteriosa aí. Mas que ultra é a partir de 42. Tudo que for acima de 42 é considerado ultra, maratona. Nossa né? Senhora. E aí, assim, vendo as pessoas... Não é porque eu faço isso que eu quero que meus alunos façam. Não, isso é um desafio meu. Eu quero que os meus alunos... Eu sou um exemplo de, assim... Eu gosto de ser o exemplo, né? Mas dentro das minhas metas, né? De que é possível, que todo mundo pode, que não existe... que, assim, dentro da sua individualidade é possível, né? E para mim, vendo as pessoas concluir aquela provinha, que seja curta, já é o que me traz, sabe, grande gratidão, assim, sabe? É gratificante. É gratificante isso, né? E cada vez que elas me mandam, né, elas e eles me mandam mensagem, eu fico muito grata, né, por isso. Isso, para mim, o trabalho devolve, né? Isso já é um grande... Renan Espíndola. Renanzinho, pessoas precisam de pessoas. É verdade. Eu devia patentear essa frase, né, cara? Ele vai patentear. É o rei do querobel. Karine, então assim, ó, as noções assim de segurança que o atleta, não sei como é que eu falo, atleta ou aluno? O aluno. O aluno. De ser corredor, ele pode ser considerado um atleta, né? Então o atleta ali. As noções de segurança, explica melhor. Como que é isso? Em questão de trajetos, de Por aonde segurança correr. física, segurança até os perigos do ambiente que ele está. Integridade física do aluno. Assim, um trajeto que seja instável, por exemplo. Né? Assim, hoje não tem como a gente ter muita segurança em questão de variação de terreno, né? Eu gosto muito de levar os alunos, quando possível, e tem os presenciais, até para o interior, por questão de impacto. É legal, mas nem todo mundo... É longe, né? Mas, assim, na nossa cidade tem muitas variações, né? Acredito Correndo que... essa de chão. Essa é a corrida Trail Run. Sério? Nossa, eu tenho um monte de medo com as Muita corridas gente. soltas. Cara, Não. imagina, Mas mas imagine o impacto, velho. Mas amortece, porque eu achava que era castigo. Ó, vocês correram mal, vamos tudo correr pelo mato agora aqui, ó. na verdade, Não. assim,
Muita gente de Joaçaba, inclusive, ama isso, que é o trail run, que a gente chama, que é a corrida de trilha, de montanha. Então, é mais demorado, porque é um terreno mais puxado, né? Só que é onde as pessoas, às vezes, se encontram, porque é natureza, né? Então, assim, não tem tanto movimento. Então, assim, a gente acaba indo cedo, aqui na região, né, em Joaçaba, pelo menos. Então, a gente vai cedo, mas tem que cuidar, porque nem todos os carros vão respeitar e a gente não tem lugar para correr. Mas, assim, o indicado é a gente correr na rua mesmo, né, no asfalto, para não ter tanta essa variação, ter o cuidado, né, com os carros, mas é raro acontecer, mas pode acontecer algum acidente, né, mas correr pela rua mesmo, evitar as calçadas, né, só se realmente tiver um movimento grande, e tentar ir em horários que não tem tanto movimento, mas não é sempre que cabe também na rotina, né, e tentar não ir sozinhos, né, às vezes, assim, dependendo do lugar, ou, vai muito cedo, né, não ir sozinho, né, principalmente mulher, né. Imagine mulher correr Brasília, cedo pro não, mato. Só- Brasília, vai pro interior, não vai sozinho, né, porque, às vezes até você não sabe se desidrata, né, acontece alguma coisa, não pega celular, então é importante ter cautela, e assim, se for no interior, não ir só, porque aqui na nossa região muita gente gosta, né? Mas geralmente vai com mais gente, né? Então, mas se for na rua, tentar correr na rua, né? Observar os carros e questão de cuidado mesmo, atenção, né? Até não ir. Muitas pessoas gostam de fone de ouvido, né? Então, às vezes você ir com os dois muito alto, você não vai ouvir o carro, né? Então, Buzina. principalmente interior, que vocês não acreditam que a galera vai, para ouvir, né, para estar atento a isso, porque um deslize, né, então assim, e a gente tem o Parque da Cidade, né, quem gosta de dar várias voltas, eu sempre indico para fazer treinos variados, treinos de tiro e tal, o parque é uma boa indicação, e para correr mas é um bom local, porque é reto, né, é plano, tem segurança, tem um espaço para isso, né? E outra que é urbano, né? É urbano, né? Então, você não vai às 6 da tarde do sábado, né? Criança, bola e... Cachorro e... e tem a parte de que a gente acaba correndo onde tem a bike, né? Que aí gera um atrito ali, né? Mas até tava tendo uma luta ali no Instagram para ter acesso para os dois, né? Para bike e para corredor, porque acaba que bem isso, final de semana vai gente, ou final da tarde é criança, é cachorro, é bola, e aí você não consegue correr contínuo, né? Então, mas tem alguns trajetos aqui, só que é mais pelos bairros, a maioria é Ervaldo, Oeste e Joaçaba, Ponte, né? Tem vários trajetos que dá para fazer nos bairros. Então, desculpa não tem. Não tem desculpa. Tá, então resumindo, a integridade física do aluno, do atleta, vocês conduzem ele da melhor forma, é isso. Basicamente, segurança, tanto física quanto emocional, essas questões de não ir sozinha, celular, ambiente. Sempre tem a orientação, né? Sempre tem orientação. Além de técnica, nessa parte... Perfeito. Karine, por que é importante a corrida? Porque há 2 anos atrás, 3 anos atrás, a gente via muita gente postando nas redes sociais. Vou iniciar a minha corridinha, porque virou moda depois disso, né? Agora todo mundo tá correndo, né? Todo mundo diz que gosta de correr. O porquê que é importante correr e quais que são as tendências do futuro? O que você vê o futuro da corrida? Eu acredito que hoje está muito na modinha a corrida, porque as pessoas, elas acabam, uma fuga também, né? A corrida é um meio que, além de você ter um retorno tanto estético, ela tem um retorno, como posso dizer, físico e mental, né? Então ela proporciona que você se integre com outras pessoas, você tem um meio social, é diferente, é um mundo diferente. Você viaja, a gente se inscreve para as provas fora daqui para viajar também. Então tu acaba saindo do teu cotidiano, né? Então você vai numa prova, você interage, você conversa com outras pessoas. Network. Então, network. Você tá ali. A pessoa tá muito no celular hoje em dia, muito na tecnologia, a gente tá muito depressão, muito ansiedade, e a corrida ela ajuda. Por quê? Como eu falei lá no início, ela resolve os teus problemas, porque ela faz tu pensar. É um mundo que, assim, eu vou dizer que, por mim, eu entro em outro estado. Às vezes eu tenho um problema que eu quero resolver, eu não tenho como fugir.
teve uma época que eu tinha um problema para resolver. Eu não conseguia correr quase, porque aquilo lá me fazia decidir. Então, às vezes eu vou fazer o longão que eu digo, mas isso pode ser, você vai fazer 5, você também vai pensar, independente do tempo. Eu planejo toda a minha semana na corrida. Eu consigo planejar o que eu vou fazer depois, o que você vai, é você com você mesmo. Você tem uma conversa com você mesmo. Então, assim, eu acho que é por isso que chama tanta atenção, sabe? Porque ela proporciona coisas que o meio da academia não proporciona às vezes, né? Você é teu mundo lá na academia, você com você. A corrida também é individualidade, então não vai ter a pessoa com o mesmo ritmo que eu às vezes. Então é cada um no seu, Entendi. respeitando, entendendo que o Carlos é mais rápido e eu não, mas assim, eu acho que por isso que tá tão, porque as pessoas elas convivem com as pessoas, elas trabalham nessa questão da ansiedade que elas estão vivendo, é um refúgio assim, né? E outra que trabalhar em equipe, né? Que hoje, nos dias de hoje, trabalhar em equipe fica muito complicado. Está ficando cada vez mais complicado justamente Concorrência e pelo egoísmo, por as distrações, que nem você falou do Instagram, né? Mas resumindo ali, Karine, agora, não sei se o Augusto tem mais alguma pergunta, porque é muito interessante sobre isso. Eu queria que você vendesse teu peixe já, entendeu? Não sei se... Não. Mas a corrida, além de tudo, Sabe só por pra... que eu falei? Porque depois a gente vai lançar um desafio e quem vai correr vai ser o Augusto, Quero ver. tá? Ó, Que o tá cara. marcado isso aqui, hein, ó. Registrado que esses dois vão correr comigo. O quê? Os dois? Ó, vou marcar O aqui, meu ó. maromba Vai aqui. ser na data do final de semana do meu aniversário, tá? 7 de junho, vamos se preparando que vai ter uma corridinha de aniversário Tá, aí. calma, vamos conversar melhor sobre esse desafio aí. E eu vou levar eles lá pro interior. Meu Deus. Primeiro passo. Vamos, sou parceiro. Vai sim, ó. Claro que sim, meio É permitido caminhar. Tá, então deixa eu falar. Pessoal, Meio Maromba Cast agora aceitou o desafio, vai correr com a Karine. Nós vamos aí, ó, gerar conteúdo pra vocês, informação, conhecimento e, claro, muita vergonha alheia. Gente, eles precisam ter essa experiência no mundo da corrida, né? Vamos. Vamos. Então, vamos lá. Então aproveita, deixa e olha pra Então, vamos câmera lá. e vende teu peixe, Karine. Então, se você quer melhorar na corrida, estar direcionado, sem se machucar, sem se frustrar, entrar pro mundo da corrida, eu estou aqui, né, através da minha assessoria KS Force Run. É uma assessoria para direcionar você, para fazer seus treinos individualizados e estar dando todo o suporte necessário para que você possa atingir seus objetivos e estar ali alinhado e com tudo estar podendo ser proporcionado a praticar a corrida e ter uma saúde mental, física, né? Estar socializando com outras pessoas. Então, para a gente atingir nossos objetivos, a gente precisa de outras pessoas, né? Pessoas precisam de pessoas, né, Renan? E é importante esse direcionamento para vocês atingirem os objetivos. Então, bem para KS Force One. E vamos lá junto, né? Isso aí, é outro mundo que a pessoa entra assim, sério, né? Pessoas que, tipo, tem outra visão de mundo, assim, é legal. Essa interação, né? Muito legal. E de forma mais direcionada, né? De forma que... Nada muito assim, de qualquer jeito, né? Isso, se encontre, né? E não fique perdido também. Um direcionamento é a chave, né? Para atingir nossos objetivos, Isso né? aí. Que chique, hein, Karine? Rainha do vocabulário. Mas vamos lá, então. Não sei se você tem mais alguma coisa para falar. Augusto, é isso? É isso aí, gente. Quero Só- agradecer a nossa convidada, porque foi difícil, a Karine tem uma agenda cheia aí, já vai ter que ir atender de volta, né? Estamos na lida. Então, assim, né? Além da assessoria, também consultoria online de fortalecimento, né? Então, assim, atendo no presencial ainda, né? Isso. Mas o fortalecimento, então, se você tá sem fortalecimento, né? E tem já uma assessoria, de repente, me chama para fazer, né, essa parte de fortalecimento direcionado que também estarei aí disponível, né? Perfeito. Bora trabalhar! Depois nós vamos deixar o seu contato, vai estar lá teu perfil, tudo certinho, vinculado aí, e é isso. Karine, quero te agradecer, tá? Tua presença, além de ser minha amiga, você é muito gente boa, a gente se conhece há um tempão já, né? Assim, ó, você vai estar sendo transmitido no Rio Grande do Sul e para todo o Brasil, né? Além do canal do YouTube, legal. tem a TV Mais, quero agradecer o pessoal do Rio Grande aí. Olha para essa câmera ou para aquela, Vini? Essa aqui. É que são várias aqui, tá, pessoal? Tem mais de 10 câmeras aqui.
Quero agradecer a TV Mais aí, TV por assinatura do pessoal do Rio Grande. Lá é transmitido canal aberto, mas para todos os outros estados do Brasil é TV por assinatura. Tem lá no nosso Instagram do Meio Maromba, onde vocês podem assinar bem certinho. E também o pessoal de Portugal, né, que nos acompanha tanto pelo YouTube e também pela TV Mais. Agradeço a vocês, muito obrigado. Quer pedir pro pessoal seguir nosso canal, O Augusto? Ronaldo estava assistindo nós aqui do Portugal. O Ronaldo. Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, né? Ele vai vir aqui. Eu já fechei a agenda com ele. É o próximo. É o próximo. 3 horas. 3h30. Augusto, quer... Karine, só agradecer, né, por ter aceito nosso convite aí. Conheço a Karine também de algum tempo atrás ali, quando tinha academia, sempre estava lá, muito profissional, muito ética, então espero que tenha muito sucesso na tua profissão, na tua carreira, tá? A gente tá aqui sempre que você possa, que você venha precisar, né, de alguma coisa, seja na academia ou aqui, a gente sempre está à Isso. disposição. O Meio Maromba vai estar sempre aberto para você, tá? O Carlos e o Augusto também. Tá? Carlos Augusto. Carlos Augusto também. Inclusive, a gente vai gravar os Carlos conteúdos, Augusto. vai aceitar o Ó. desafio, tá ao vivo, hein? Não, né? Altas duplas, né? Ei, vai aceitar realmente o desafio? Vamos. Ó, Olha, ó, Karine, então já fala aí, lance pro teu público, porque a gente vai ter que gerar conteúdo e vai dar pepino Vai aí, ter que né? fazer um treino pra nós, Vai né? ter que fazer um treino, nos acompanhar. vocês vão entrar junto com a galera que tá lá, que corre, caminha e Meu que... Deus do céu. Já tá marcado esse dia, tá? É de verdade? É uma corrida? Eu sei que é de verdade, mas você não acompanhou? Eu já entrei no desafio do jiu-jitsu. Qual mais que desafio? Então, assim, ó, tá Da- registrado. Foi Foi hipnotizado aqui. Hipnotizado. Eu quero ver o Augusto, Ganhei na Mega Sena, depois perdi o o prêmio. Augusto que compete e tal, Aí, ó. correndo. Eu quero ver. Eu me esforço, cara. Ele vai fugir dos cachorros. Público feminino, ele vai correr correr sem Não. Ele camisa. vai correr de calção coladinho. É isso aí. O Carlos também. Não, isso aí não, cara. Gente, então, para finalizar, né? Muito obrigada pelo convite, né? Do Carlos, do Augusto, conheço eles há muito tempo, Augusto lá da academia, né? Quando estava trabalhando lá. Então, sempre a gente teve esse contato, sempre muito bacana, sempre, né, muito profissional também. E é tão bom, né, poder reencontrar novas pessoas que a gente teve conexões, né? E se ajudar, né? Nos Estamos apoiar. aí. Que eu acho que a gente precisa muito ter nosso meio, né? É essa troca, essa empatia, esse acolhimento de um com o outro, né? Que falta não, muito. está aqui para se ajudar, não para ser inimigos, né? Então Claro. acho que tem um meio para todo mundo, né? Tem um lugar para todo mundo. Cada um a gente se encontra, né? Então o que não é meu a gente indica, né? O que não é Claro, teu, isso aí. enfim, é uma troca, né? E acho muito legal isso. Torço muito, né? Pro podcast de vocês cada vez fluir mais, tá muito legal acompanhar várias pessoas vindo aqui falar, e isso é muito bacana pra gente ter a visão de cada um, né? Cada um tem, às vezes trabalha na mesma área, mas tem uma visão diferente. Então, acho muito legal isso de trazer, né, pro público e vocês meterem a cara, né? Porque eu sei que não é fácil isso de, né, nós estarmos à frente falando assim, por mais que a gente possa ser pequeno, né, diante de quem é grande, né? Mas assim, não é fácil, né? Porque ainda tem aquela barreirinha, né? Mas é um ato de coragem, eu sempre digo, né? Assim como a gente treinar, mas estar na profissão, estar com o público é um ato de coragem, né? E eu acho que vocês merecem isso, acho que vai cada vez vingar mais. E agradeço pela oportunidade, pelo convite, né? Sou muito grata por ter profissionais como vocês do meu lado. Toca aí então, cara. Pronto, nunca falei tão bem, eu acho que eu fui eu mesma. Depois eu Tá chorando aqui, ó, tá Depois a chorando. gente tá certo, Eu tá? falei que eu tenho essa parte motivacional. Não, mas é isso daí, Não, né? mas Então, é verdade, é de coração muito mesmo. obrigado mesmo, tá, Karine? Por você, a tua agenda eu sei que é lotada aí, a gente teve que já achar várias formas de estar trazendo Nem você que o aqui. Augusto falou, ó, não dá pra remarcar. Porque É, eu sou. olha. Gente, eu sou bem dedicada, mas eu tenho essa questão de que às vezes, eu tenho vários compromissos. Daí ainda o Augusto falou, não dá, não tem como. Tá, vamos dar um jeito. Próximo capítulo aí, ó, que a Então, Karine marcado vem aí, ó, dia 7 de junho, tá? Eles vão correr. Vai dar Meu Deus do umas céu. quilometragens aí, eu vou deixar na emoção. Vai sobrar pro Mas vai Carlinhos. ser né? muito legal. Vai ser bem bacana e eu quero que vocês acompanhem. Coitado do vai meu estar joelho. registrado. Não Bom, vai doer. Vamos treinar um pouco Não, antes aí. Vai, dar tudo Vai. certo. É, vai dar Vou tudo passar certo. uns treininhos pra eles, tá? Eu vou Bom. direcionar eles pra eles estar preparados. É Tem isso tempo. aí. Tem Ca- tempo, 2 É semanas. KS, como é que é? KS Force Run. É, nome em inglês ainda. De força. Mas então, força e pessoal, dedicação. força, dedicação e inspiração. Isso aí. Pessoal,
tem muitos assistindo lá e não estão se inscrevendo no canal. Eu peço encarecidamente, se inscrevam, dá o sininho lá, que é muito importante para nós, porque o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, que esse conteúdo é bom, é informativo para vocês, então ajuda-nos, né? Augusto Cariani aí, ele tá precisando pagar as contas dele, então ajuda, fechou? Pessoal, é isso. Augusto, mais uma vez agradeço, meu parceiro. Esse projeto é nosso, tamo junto. Eu mando meu pix lá pela presença. Então tá bom. Karine, mais uma vez. Obrigada. Obrigado, amiga. Tamo juntos. Então é isso. Pessoal, muito obrigado. Mais uma vez, até o próximo Meio Maromba Tchau, galera. Cast. Até a próxima. Valeu. Até próximos desafios. Yeah, common sense says don't step where I'm at. I'm a problem you can solve, yeah, that's facts. Thought you had it locked, but I'm taking it back. Now you watching me climb while you stuck in the cracks. Yeah, this ain't luck, it's the grind and discipline. Talking numbers, but your moves ain't equivalent. Stayed low, kept quiet, now I'm militant. Shots hit, every line's deliberate. Yeah, back to back, I'm running laps.